Eu começo hoje uma nova série chamada Identidade, quem nós somos em Cristo. Quem aqui gosta de filme deve ter assistido, não somente um filme, mas vários filmes, creio que foram 4 ou 5 no total, A Identidade Bourne. Quem assistiu aí, ó? Então, olha, quem gosta, esse 2002, na verdade teve um anterior, em 98, mas 2002, com Jason Bourne, o Matthew Damon, esse ator. É a história de um agente secreto que ele é resgatado por um barco pesqueiro no meio do oceano, dado como morto, mas logo ele começa, depois de resgatado, a dar sinais de vida. E ele tinha perdido a memória. E tudo que ele tinha de pista era um chip implantado em sua pele, indicando uma conta milionária na Suíça. Eu queria esse chip. Então, depois ele tenta, mas o fato é, Jason não sabe o seu nome, quem ele é e o que ele fez. E ele vai descobrindo ao longo do filme. É um filme que trata da questão de identidade, por isso o primeiro filme chama Identidade Bourne. Identidade é uma das questões mais importantes da nossa vida. A identidade, segundo a psicologia, é esse processo em que a pessoa cria, com o passar dos anos, uma imagem pessoal. Jason tinha perdido a memória e ele já não sabia quem ele era, mas o nosso processo de identidade pessoal é quando a gente procura construir e dar uma resposta a essa pergunta existencial. Afinal, quem sou eu? A questão da identidade pessoal é uma das questões mais importantes da nossa vida. Um outro psicólogo chamado Erik Erikson, e eu lembro quando estudava teologia, tive matéria de psicologia dentro do curso, eu lembro que eu fiquei encantado com a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, talvez até por ser muito mais simples do que a de Freud, e para quem estudava teologia era muito mais fácil compreender as fases de crescimento, e ele falava sobre exatamente a questão da construção da identidade pessoal ao longo da vida. E ele diz: construir uma identidade pessoal é definir quem você é, quais são os seus valores e quais direções deseja para a sua vida. Então, todos nós lidamos com essa questão. Erik Erikson dizia que o grande conflito era na adolescência. Porque a adolescência pergunta quem eu sou, mas isso também se dá ao longo da vida. Então, hoje, eu quero pegar esse gancho para pensar com você da nossa identidade como cristãos. Queria perguntar a você, se eu fizesse uma pergunta, responda aí para você mesmo. Quem é você? Quem é você? O que o define? Qual que é de fato a sua verdadeira identidade? Aliás, há pessoas que, quando enfrentam essa luta, dizem que estão com crise de identidade. Não sabem quem são. Crise de identidade. E que todos nós temos em algum momento. Mas a grande questão é, hoje, quem define quem você é? É a opinião das pessoas que define quem você é? São as mídias sociais que definem quem você é? É o que você faz? Alguns se definem unicamente pelo trabalho. Eu sou o que eu faço. Tá? É o seu status social? São os seus sentimentos? O que define? Tá? A primeira definição de identidade na Bíblia é uma definição que se aplica a todos os seres humanos. Nós fomos criados, ou somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas já têm uma identidade de alto valor. Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Aqui está a base do valor que nós damos a todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm valor, são amados por Deus, devem ser respeitados, porque eles são, não importa, não depende de ser cristão, são criados à imagem e semelhança de Deus. E isso, de início, já nos diz que todo ser humano ele é dependente de Deus e responsável diante de Deus. Mas eu quero falar sobre algo que para nós cristãos ainda é um degrau acima. Nós, além de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós como cristãos temos uma nova identidade definida pela expressão em Cristo. Em Cristo, queridos. Tá?
há uma verdade muito superior. Já é grandioso sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas há uma nova identidade que nós temos em Cristo. Quem define quem você é o Deus que te criou e o Deus que te salvou. E a salvação, por causa do em Cristo, vamos entender essa expressão hoje, faz toda a diferença. Um pastor chamado Mark Driscoll escreveu um livro com o título Quem Você Pensa Que É? E ele diz, não entendemos quem realmente somos, filhos de Deus criados à imagem dele. Em vez disso, procuramos nos definir por inúmeras outras coisas que não Jesus. Ele diz, olha, como a gente não compreende, não tem uma compreensão exata da identidade em Cristo, nós buscamos a nossa identidade ou encontrar identidade no status social, nos bens materiais, nas realizações, ou permitimos que circunstâncias da nossa vida que passamos nos definam, fracassos do passado, sofrimentos, e nós, por esquecermos quem nós somos em Cristo, nós somos moldados, ou pelo status social, pelos bens materiais, por realizações ou por circunstâncias da nossa vida. Mas nós não somos, queridos, definidos nem pelas nossas realizações, nem a maior, nem pelo nosso maior fracasso. A nossa identidade é definida por aquilo que Deus diz que você é. Você não é definido por aquilo que você faz ou deixou de fazer. Sua identidade é definida por aquilo que Cristo fez por você. Hoje, quando celebramos a ceia, lembramos disso. Você é aquilo que é por causa daquilo que Cristo fez por você. Identidade não é algo que eu conquisto no sentido espiritual. É algo que Deus nos concede. Eu sou aquilo que sou por causa daquilo que Cristo fez por mim. E eu gosto de pensar naquela canção que diz, eu sou quem Deus diz quem eu sou. Muitas vezes nós deixamos que outras vozes nos definam. Não é verdade? Imagine só, às vezes, Pedro se sentia assim. Quando Pedro negou Jesus, sentiu um fracasso. E ele permitiu que a voz do fracasso definisse ele como um fracassado. Mas Jesus veio dizer para ele, naquela conversa à beira do Tiberíades, dizendo, na praia ali, dizendo, não, Pedro, não, é o meu amor por você que te define. Você é aquilo que eu digo que você é. Não é aquilo que você fez. Você é aquilo que eu fiz por você e eu já morri por você. O apóstolo Paulo, pelo seu próprio passado de combatente do evangelho, longe de Deus, perseguidor do cristianismo, ele próprio, quando descobriu, no ato da sua conversão, essa nova realidade, que é a realidade de estar em Cristo, de todos os benefícios de Cristo Jesus, ele passou a falar sobre isso o tempo todo. Ele diz lá em Filipenses quem ele era e quem ele se tornou por causa de Cristo Jesus. E ele diz assim, o passado eu já esqueci, eu esqueço as coisas que para trás ficam. E para trás tinha realizações extraordinárias, mas tinha muitos fracassos. Mas tantos fracassos quanto as realizações ele deixou, ele diz assim, agora eu sou definido por aquilo que eu sou em Cristo. E por isso o apóstolo Paulo tem como uma das suas expressões favoritas a expressão em Cristo, que nós queremos compreender hoje, nessa série também. Usou essa expressão nas suas cartas mais de 160 vezes, ou a expressão exata, ou uma expressão similar. Ele usou a expressão em Cristo, ou em Cristo Jesus, ou nele, ou no amado. Ele usou frases semelhantes a essa, similares a esta, mas todos com o conceito de em Cristo. Só na carta aos Efésios, carta com 6 capítulos, 36 vezes ele usa a expressão em Cristo, ou em Cristo Jesus, ou nele, ou amado, ou seja, em Cristo ou similares, para falar da transformação que ele teve em Cristo Jesus e da sua nova identidade. É a expressão favorita do apóstolo Paulo, e deve ser a nossa também. O que é que significa dizer que eu estou em Cristo?
é a doutrina da união com Cristo, que tem dois significados que eu quero que você guarde, porque isso faz muita diferença. Eu vou usar dois termos técnicos, mas vou explicar, você guarda o conceito. Tem a união representativa e a união vivificante. Daqui a pouco você esquece os dois termos, mas guarda o conceito. União representativa é que Cristo morreu e pagou pelos seus pecados. E você, quando se converteu, se identificou com Cristo na sua morte. E os benefícios da morte de Cristo passaram a você. Ele representou. Nós éramos representados por Adão, o primeiro homem. Uma vez salvos, fomos representados agora por Cristo Jesus. Então, união representativa. Eu me identifico com Cristo na sua morte e os benefícios da sua morte passam para mim. Eu estou salvo. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo. Mas a união vivificante, porque é um outro privilégio grandioso. Você não apenas foi salvo do pecado, você não apenas se tornou filho de Deus, você também tem agora o poder de Cristo habitando no seu coração. E você tem o poder para viver uma nova vida. Então, é essa a diferença. Você teve os benefícios da morte de Jesus para a sua salvação. E tem agora o poder de Jesus Cristo para viver uma vida vitoriosa. Então guarda essas duas verdades. O que é estar em Cristo? É estar salvo e ter uma vida de vitória. É estar salvo e ter poder para viver a nova vida. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo ou na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, a minha vida agora não é uma tentativa, uma vez salvo, de agradar a Deus. Não, há um poder habitando em mim. Porque é o em Cristo, eu estou em Cristo. Estou em Cristo para a salvação, estou em Cristo para a minha vida cristã. Queridos, o diabo ataca a nossa identidade. Ele começou atacando a identidade de Jesus. Jesus tinha sido batizado. Lembram? A Bíblia diz que ele foi batizado. O que ele ouviu quando foi batizado? Jesus ouviu a voz do céu. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus falou, afirmou para Jesus, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que Jesus, após o batismo, foi levado por Satanás para ser tentado. E as duas primeiras tentações colocaram essa verdade à prova. Primeira provação de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Você não é o Todo-Poderoso? Está passando fome por quê? Você não é o filho queridinho do Pai? Não acabou de ouvir isso dele? Faça isso. Na verdade, era uma tentação, era uma pegadinha, para que ele não cumprisse o cronograma de Deus. Segunda tentação. Se tu és o Cristo, lá do pináculo do templo. Se tu és o Cristo, se lança do pináculo, porque há uma ordem. A palavra de Deus diz no Salmo 90, que aos seus anjos Deus daria ordem para que pudessem te guardar. Ou seja, desobedeça a Deus também, faça o que ele não mandou fazer. Ele atacou, ele foi na questão da identidade. Jesus venceu as duas tentações, e a terceira também. Venceu as tentações de Satanás. Lembrando que ele era um filho amado do Pai. Queridos, se Satanás atacou a identidade de Jesus, muito mais a nossa. Ele vai atacar. Ele vai o tempo todo querer que você se esqueça, nas horas mais difíceis da vida, quem você é. E nós muitas vezes vivemos como Jason Bourne, esquecendo quem nós somos. E no nosso caso, quem nós somos em Cristo Jesus. Que a nossa identidade, quem nós somos, quais são os nossos valores, o que nós esperamos da vida, está enraizada e fundamentada em Jesus, sustentada por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês no livro de Efésios essas verdades ao longo de uma série. Eu queria convidar você hoje para lermos Efésios capítulo 1, versos de 1 a 14. Mark Driscoll diz o seguinte: descobrir o poder e alegria da identidade fundamentada em Jesus é o nosso objetivo. Então, quero ler com você Efésios 1, de 1 a 14. Acompanhem a leitura desse texto, então, e o que o texto nos diz agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus.
Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, isso é, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Nós queremos entender a grandeza dessa expressão em Cristo. O que significa estar em Cristo Jesus? Em Cristo é a essência da identidade do cristão. O que nós somos por causa de Cristo. Você observou quantas vezes a expressão em Cristo Jesus, em Cristo, nele, no amado aparece? 11 vezes aparece. Hoje eu quero fazer uma afirmação e depois explicar para você. A primeira afirmação bíblica sobre quem nós somos em Cristo é: em Cristo você é abençoado. Em Cristo eu sou abençoado. O texto diz o seguinte: bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Queridos, o cristianismo trouxe um conceito novo para o mundo da época do apóstolo Paulo, do mundo do Novo Testamento. Era o conceito de um Deus que tinha prazer em abençoar. O conceito de Deus no paganismo, sabe qual é? Você tem que dar um jeito de enganar esse Deus para tirar a bênção dele. Você tem que encontrar algum caminho. Nas religiões pagãs, você tem que manipular a Deus, por isso tem tantos rituais. Os rituais são para você manipular a Deus, para arrancar alguma bênção de Deus. E vem o cristianismo, nos apresenta um Deus que tem prazer em abençoar. Um Deus que você não precisa usar rituais para você arrancar dele bênção. É um Deus que diz a Bíblia que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus dá bênçãos materiais também. Mas as bênçãos espirituais são as maiores e são prioritárias, ele já nos deu. E ele fala dessa bênção para a nossa vida, das bênçãos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero hoje conversar com vocês sobre cada uma dessas bênçãos. Quais são as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus? É uma lista, e eu quero citar algumas delas. Nesse texto ele diz que você recebeu a bênção da santificação. Isso é, em Cristo você foi chamado para ser santo, e você também, ao mesmo tempo, foi declarado santo. Verso 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Mas ele já disse no versículo 1 que nós somos santificados em Cristo Jesus. Queridos, é uma bênção da santificação. Versículo 13 ele diz: vocês são os santos que vivem em Éfeso, separados por Deus,
mas ao mesmo tempo é a bênção de você ser chamado por Deus para uma vida santa. A bênção da santificação. E nós temos que lembrar de estarmos separados para Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 16 e 19, nós lemos que nós não pertencemos a nós mesmos, o nosso corpo não pertence a nós, mas o nosso corpo é para a glória de Deus. É a santificação prática. Você sabia, você já é santo. Às vezes você não se comporta como santo, mas você é uma expressão bíblica, é uma declaração bíblica, uma verdade bíblica, que existe a santificação posicional, separado. Quando você se converteu, você foi separado para Deus, nesse sentido você é santo. Mas Ele te chamou também para você ser santo no seu dia a dia. Você deve ser santo no seu dia a dia, não é apenas santo. Sendo chamado, você é santo também, não apenas ser escolhido, mas você é chamado para viver essa vida santa, por estarmos em Cristo Jesus. Nós temos a bênção e o desafio de todos os dias refletirmos a glória de Deus, por meio da nossa santificação. Pessoas precisam olhar para nós e ver que a nossa vida foi transformada. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória pela imagem de Jesus, por meio do Espírito. 2 Coríntios 3,18. Então, que bênção que eu tenho, que você tem por estar em Cristo. A bênção de ser separado por Deus, ser santo, mas de ser chamado para viver uma vida longe do pecado. E não existe, você sabe disso, não existe verdadeira vida, não existe alegria vivendo em pecado. O pecado traz alegria momentânea, mas o preço é muito alto. A verdadeira alegria acontece quando vivemos separados do pecado. É a bênção da santificação. Mas tem também a bênção da adoção. O texto diz que em Cristo nós somos adotados como filhos. Versos 4 a 6. Ele nos predestinou, verso 4 diz, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, para nós cristãos, a mais maravilhosa declaração, a mais maravilhosa verdade é que eu e você somos filhos amados de Deus. E nada muda essa situação. Você deve se lembrar todo dia, quando você se levantar, o seguinte: eu sou uma filha, eu sou um filho amado de Deus. É a maior bênção que nós temos, de sermos filhos amados. Deus não nos salvou por merecimento, Deus nos salvou por amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É a nossa filiação por meio da adoção. É uma coisa linda, porque é a filiação por meio da escolha. Você vai lá e escolhe, dizendo assim: eu quero que esse seja meu filho amado. No momento em que você recebeu a Jesus como Salvador, você se tornou um filho amado de Deus. Eu não sei com que frequência você se lembra dessa verdade. Eu me lembro dessa verdade quase que diariamente. Que eu sou um filho amado de Deus. O apóstolo João entendia isso e ele fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Você é uma filha amada, você é um filho amado, é uma bênção de Deus, uma bênção que Deus lhe concedeu. Em Cristo somos abençoados, com a bênção da santificação, com a bênção da adoção que nos torna filhos. E a Bíblia diz que é uma filiação que a gente tem segurança, porque Romanos 8 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que Satanás quis fazer com Jesus? Duvidar da sua filiação, da paternidade de Deus. Você é filho de Deus? Nem parece. Você é mesmo filho de Deus? E Jesus fala assim: eu sou um filho amado de Deus. E você também pode dizer em qualquer situação, não importa. Não há nada, como diz o Max Lucado,
Não há nada que você possa fazer que vai levar Deus a te amar menos. Nem nada que você possa fazer que vai levá-lo a amar mais. Porque Ele te ama completamente. E que você todos os dias se lembre que você é um filho amado de Deus. Terceira bênção. A bênção da redenção. Isso é, em Cristo nós somos redimidos. Fomos libertos do pecado. Independente do que nos escravizava no passado, a salvação quebrou toda a cadeia. Quebrou toda a cadeia de escravidão. A salvação, queridos, quebrou qualquer elo que nos mantinha presos aos nossos vícios, pecados, medos, por Cristo Jesus. Nele, diz o texto, nós temos a redenção, a libertação dos nossos pecados. Fomos comprados. Saímos do mercado de escravos para termos um proprietário que é o nosso Deus. É a bênção do perdão dos pecados. Já não há mais condenação. Como Romanos é um livro maravilhoso, quantas verdades nos ensina. Capítulo 5 diz que em Cristo nós somos justificados, declarados justos. Romanos 8 diz, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Semana passada aprendemos aqui, quem nos condenará? Quem tentará acusação contra nós? Em Cristo nós somos redimidos, libertos, tirados da escravidão. Já não há nenhuma condenação que pese contra você. Todos os nossos pecados já foram pagos. Não há uma lista mais, Ele apagou. Queridos, a ficha limpa. Ficha limpa. Apagou do registro. Entendeu? Quando você recebe a Jesus como Salvador, Deus apaga o seu passado por meio do seu sangue. E cada vez que você peca e pede perdão, Ele limpa esse pecado para não ter mais registro. Porque em Cristo nós temos a bênção da redenção. O texto prossegue dizendo que temos a bênção da herança futura. Ele diz, em Cristo, versos 11 e 12, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sabe o que o texto está nos dizendo? A bênção da herança futura? Duas verdades. Ele está dizendo que nós somos herança e nós temos herança. E nós somos herança no sentido de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você é herança de Deus. É essa a ideia. Ele fala assim, fomos feito herança. Não está dizendo você recebeu herança. Você se tornou propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Mas mais ainda, a Bíblia diz que temos uma herança no céu, que nos aguarda. Aguardamos a uma herança. Romanos 8 diz que nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Gálatas 4:7 diz, portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se tu és filho, também és herdeiro por meio da obra de Deus. Queridos, a bênção que nós temos de sermos propriedade de Deus, como diz o apóstolo Pedro, mas de sermos herança de Deus, mas de termos uma herança que nos aguarda. Eu sei que isso vai ser algo maravilhoso. Nenhuma herança que você possa receber aqui na terra se compara à herança que você vai receber no céu. É algo maravilhoso que é dado por Deus para todo aquele que o tem como Salvador. E para terminar, nós temos a bênção da segurança da salvação, aqui nos diz Efésios capítulo 1. Em Cristo temos a segurança da salvação. A expressão que ele usa para isso é o selo do Espírito. Ele diz, verso 13, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele está nos dizendo que quando você se converteu, você foi selado. É a garantia da propriedade, de que você pertence a Deus. E é a garantia, querido, do Espírito Santo, diz a Bíblia, é o penhor. Você tem o Espírito, é a garantia que Ele vai mantê-lo firme na fé, até a volta de Cristo, até te chamar. Ele nos deu o Espírito, é a garantia da nossa herança, é o pagamento antecipado, que é o sinal que garante o pagamento futuro. Ele está nos dizendo que o Cristo que te salvou lhe garante a vida eterna.
uma das verdades que nós ensinamos como cristãos é que o crente não perde a salvação. Alguém fala assim, mas como? Se você falar que o crente não perde a salvação, ele vai viver uma vida relapsa, negligente. Não. Quem é salvo por Jesus quer viver para a glória de Deus. E ele vive sem medo de que um dia o amor de Deus mude. Sabe, Deus me ama, amanhã não me ama, hoje tem salvação, amanhã não tenho. Não, nós temos a salvação garantida. Aquilo que Deus deu, Ele não tira. Nós não perdemos a salvação. No momento que você recebe a salvação, você foi selado, porque a cena seria, no mínimo, inusitada. Se Deus escrevesse o seu nome no livro da vida, imagine lá, escreveu o nome no seu livro da vida, e aí você peca. Ele fala assim, me arrepender, risca o seu nome. Aí depois você pede perdão, ele escreve de novo. Não existe isso. Ele escreve de uma vez para todas, por todas, e diz assim, você é um filho amado, tem a vida eterna, e se você é um filho amado, você vai viver para a glória de Deus, não tem que estar com medo, não. Se você garantir a salvação para esse povo, o povo vai negligenciar e relaxar. Não, nós queremos viver a nossa salvação. A Bíblia nos diz que a parte de Deus é a nossa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, mas é Deus quem opera em vocês, tanto querer como efetuar. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus a dele. Queridos, em Cristo, a nossa identidade é definida como sendo abençoados. Está dizendo o seguinte, coisas acontecem em nossa vida, circunstâncias mudam, nem tudo é fácil. Nós temos crises, mas nós podemos ter uma certeza. E essa certeza é que em Cristo nós somos abençoados. E essas bênçãos não mudam em nossa vida, mudam as circunstâncias. Mas a bênção de sermos santificados, a bênção de sermos adotados por Deus, a bênção da segurança na salvação, a bênção da herança eterna, as bênçãos que Deus nos dá não mudam em nossa vida. E nós queremos começar essa série refletindo exatamente sobre isso, sobre as bênçãos de Deus, sobre a nossa vida. Receber ou refletir sobre essa bênção de Deus ou as bênçãos de Deus deve nos levar a ter um coração agradecido. E deve nos levar à adoração. Que você possa lembrar disso. Quem você é. Nunca tenha dúvida da sua identidade. A sua identidade não é definida pela sua profissão. A sua identidade não é definida pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. A sua identidade não é definida por aquilo que dizem de você, não. A sua identidade, isso faz parte da sua identidade, mas a sua identidade, ela é definida por aquilo que Deus diz que você é santo, que você é adotado por Ele, que você tem uma herança futura, que você está seguro, que você é amado por Ele. Que você reflita sobre isso, todo dia você se lembre, eu sou abençoado. Você é abençoado? A Bíblia diz que todas as sortes de bênçãos espirituais, as bênçãos que não mudam, nós já temos. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você agora. Eu queria que nós agradecêssemos a Deus por essas bênçãos que nós temos. Porque Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sabe para quê? Para que nós estejamos dando a Ele louvor, honra e glória. Deus de amor, nós queremos te louvar, porque a nossa identidade é definida por aquilo que o Senhor diz quem nós somos. E a tua palavra nos diz que nós somos filhos amados do Senhor. Somos abençoados, recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais. Que todos os dias, ao levantarmos e ao nos deitarmos, nós lembremos disso, que por causa de Cristo Jesus, nós somos abençoados. E que essas bênçãos estejam sempre em nossa vida e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a minha oração,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.